Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua casa, Senhor. Hoje é feriado, dia do finado, Senhor. Mas a Tua palavra diz para nós deixarmos os mortos sepultar seus próprios mortos, Senhor. E hoje é isso que nós fizemos, Senhor. Viemos aqui na Tua casa, Senhor, buscar aquele que pode nos trazer alegria, aquele que pode confortar nossos corações, porque sabemos, Senhor, que o homem não está preparado para perder, Senhor. Mas quando nos entregamos a Ti, Senhor, esse vazio o Senhor preenche, Senhor. Então preenche outros demais vazios que estão no nosso ser, Senhor, que só a Tua palavra pode preencher, Senhor. E que Teu servo, Senhor, presbítero Tiago, possa ser mais uma vez, Senhor, canal de bênção para nossas vidas, para a vida nestes lugares, Senhor. E que na medida que ele for trabalhando para Ti, trabalha para eles também, Senhor. Porque nós sabemos que Teu filho carece de muitas coisas, Senhor, mas só Tu pode resolver essa situação para o Teu filho, Senhor. Então dá vitória para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia, carta de Paulo, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, a partir do versículo de número 1. Enquanto os irmãos procuram, eu quero também poder expressar a minha gratidão a Deus pelo pastor Ricardo, sua esposa, toda a sua família. São amigos e irmãos em Cristo de longas caminhadas e a qual não nos víamos por muito tempo. E hoje é um privilégio para mim, me sinto lisonjeado em estar aqui com esses irmãos e com os demais que aqui hoje estão presentes. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, a partir do versículo de número 1, quero pregar sobre o tema força na fraqueza, vencendo no poder de Cristo. E diz assim a palavra de Deus: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passaria as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim me vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Os irmãos se assentam com a Bíblia aberta. Um dos motivos que levou Paulo a escrever essa carta, e principalmente a partir do capítulo número 10, foi que Paulo sofria um grande ataque de alguns falsos apóstolos, alguns falsos mestres. Esses falsos mestres estavam dizendo que Paulo não era apóstolo e que se gloriavam nas suas experiências, se gloriavam também nas suas dores, nas suas perseguições. Eles diziam que Paulo não tinha essas credenciais apostólicas, experiência com Deus e também perseguições, dores, angústias. E Paulo, então, a fim de responder a essas acusações, a partir do capítulo número 10, Paulo, então, vai iniciar dizendo que não é sábio querer se gloriar. Paulo chama de nércio, de tolo, aquele que tenta se gloriar. Mas Paulo se vê obrigado a fazer tal coisa, devido às acusações que ele estava passando, que ele estava sofrendo. E Paulo, então, vai falar sobre a necessidade, a glória que Paulo está aqui identificando, não é a glória na sua própria força. Paulo diz que ele se gloria em alguma coisa, mas ele vai dizer: olha, apesar de eu ter tido algumas experiências com Deus, eu não me glorio nessas coisas. Mas Paulo vai falar sobre coisas aqui que para a nossa realidade, principalmente para o mundo que nós vivemos, são coisas antagônicas, são coisas que
podemos dizer que são paradoxos da nossa realidade, porque Paulo diz que se gloria nas suas fraquezas. Um homem que tinha motivos suficientes, devido às suas experiências, a se gloriar, ele vai dizer que não me glorio em mim mesmo, mas me glorio nas minhas fraquezas. Força para a maioria das pessoas, de forma geral, é não se entregar à dor, à tristeza, à saudade, é não fugir, mas é ter respeito das circunstâncias, é encarar os problemas de frente. É comum a gente ouvir, até mesmo dizer que fulano ou Bertrano é uma pessoa forte, porque passou por determinados problemas, enfrentou doenças, e a pessoa permaneceu de fé. Mas força, para a maioria de nós, é a capacidade que cada um tem em si mesmo para vencer. O forte é conhecido e tem o seu reconhecimento por aquilo que ele venceu. Forte é aquele que venceu na vida, que superou perdas irreparáveis, que venceu preconceito, que venceu doenças psicológicas, que venceu um câncer, que venceu a dor de um abandono. Não obstante, para Paulo, força é sinônimo de fraqueza. Paulo só se vê forte quando está fraco. E esse paradoxo de ser forte quando está fraco norteou a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Só que nessa sessão, nós vemos que Paulo vai apresentar aqui dois álibis para tentar se defender a respeito das acusações que eles estavam sofrendo. O primeiro álibi que Paulo apresenta é a respeito das visões e revelações. E nós podemos ver, a partir do versículo 1 ao versículo 6, 4 coisas importantes que precisamos destacar nas visões e revelações de Paulo. Em primeiro lugar, o cuidado de Paulo ao relatar as suas experiências. Olhe comigo o versículo de número 1. Paulo vai dizer: se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Paulo está tendo cuidado em dizer o que ele está prestes a falar. Paulo está dizendo: olha, não me convém eu dizer o que eu estou prestes a dizer para vocês. Não me convém eu falar essas coisas, mas é necessário eu falar. É necessário que eu me glorie, mas não me convém. Paulo está dizendo: olha, não me convém eu me gloriar, mas é necessário. Paulo vê uma oportunidade, e essa oportunidade Paulo se vê de uma forma arbitrária na vida dele, para ele poder falar. A segunda coisa que nós podemos destacar é a procedência das visões e revelações de Paulo. Olha a parte B ainda do versículo 1. Paulo vai dizer: passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo está dizendo: olha, o que eu estou prestes a dizer, ainda que não convenha eu dizer, não vem de mim mesmo, mas essas visões e revelações que eu tive, isto vem da parte do Senhor. Paulo, em detrimento àqueles falsos mestres que estavam falando coisas da sua própria imaginação, da sua própria emoção, Paulo está dizendo: olha, o que eu estou prestes a dizer não é algo do meu emocional, não é algo do meu sentimental, mas o que eu estou prestes a dizer é algo que realmente veio da parte do Senhor. E Paulo vai começar então a relatar, e nós aqui podemos perceber algumas aplicações para as nossas vidas e para a realidade que nós vivemos, e principalmente o evangelicalismo brasileiro. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão muito emocionadas. As visões e revelações, na maioria das vezes, são baseadas nas suas próprias emoções, nos seus próprios pressupostos, e isso, muitas vezes, arruína vidas de pessoas, porque entregam coisas que foi do seu emocional, porque diz coisa que Deus não disse, falou aquilo que Deus não mandou, e acaba arruinando a vida de pessoas que tomam aquilo ali como uma verdade absoluta, e quando aquilo ali não acontece, a pessoa acha então que Deus é mentiroso. Mas, no entanto, Paulo está tendo preocupação em falar. Paulo está dizendo: olha, o que eu estou prestes a dizer, Paulo está dizendo: eu estou dizendo isto porque vem da parte do Senhor. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer sobre a grandeza das revelações e das visões. E Paulo, a partir do versículo de número 2 até o 4, leia comigo, Paulo vai dizer: conheço um homem que é em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem se referir. Olha a cautela do apóstolo Paulo. Paulo vai dizer que conheço um homem em Cristo. Paulo, ele tira toda a glória de si. Paulo, ele tem medo que as pessoas olhem para ele, devido ao que ele vai relatar, e veja Paulo como um ser superpoderoso, como um ser super espiritual. Então Paulo está tendo medo disso. Paulo vai dizer: olha, eu conheço um homem em Cristo. Paulo está usando aqui a segunda pessoa. Paulo não está dizendo: olha, foi eu. Paulo está tendo cautela para que as pessoas não olhem para ele. Só que Paulo vai dizer: olha, o que eu ouvi lá
São coisas inefáveis que, se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar. Só que o interessante é que Paulo vai dizer que essa experiência que ele teve tinha sido há 14 anos atrás. Paulo vai contar uma experiência, Paulo guarda uma experiência de 14 anos. Irmãos, não que as nossas experiências não sejam boas e às vezes edifica até a vida de outras pessoas, mas na maioria dos casos, a gente conta ou vê pessoas contando experiências com o entendimento ou com a pretensão de se gloriar, de ser visto como pessoas super espirituais, de as pessoas olhar para ela, olhar para ele e falar assim: nossa, aquele ali é profeta de Deus. As pessoas contam experiências, e nós contamos isso, na maioria dos casos, para nos gloriar, e contamos testemunhos, e torna a dizer, não que isso não seja importante, mas a realidade é que na maioria dos casos, e cada um conhece o seu coração, é para se gloriar. Paulo, 14 anos, ele viu e ouviu coisas que ninguém na Bíblia viu e tinha ouvido. E há 14 anos ele guarda aquilo dali. Ele não quer que o seu ministério seja baseado em experiências, irmãos. Paulo tem a preocupação de ter o seu ministério baseado na palavra de Deus. Paulo quer ser reconhecido por aquilo que ele é, ser reconhecido pela palavra, ser reconhecido pelo evangelho que ele pregava. E Paulo está dizendo: olha, eu fui arrebatado ao terceiro céu. Terceiro céu aqui, na mentalidade deles, a gente olha aqui o céu, aquilo que nós podemos enxergar. Tem um segundo céu que é onde está as estrelas, o firmamento, e o terceiro céu aqui, dentro do entendimento de Paulo e do seu contexto, está referindo ao trono de Deus. Paulo está dizendo: olha, eu fui até o trono de Deus. Paulo tinha motivos, e o interessante que a gente vai ver no decorrer do texto, que Paulo tinha motivo suficiente para se gloriar nas suas experiências. Paulo foi até o trono de Deus. Ele vai dizer, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Paulo estava em êxtase. Paulo não sabe distinguir se o arrebatamento que ele teve se foi no corpo ou se foi fora do corpo. Só que ele diz: olha, eu cheguei até o trono de Deus, e eu vi ouvir coisas que, se eu contar, ninguém vai acreditar. Coisas inefáveis, que o homem não pode entender, não pode visionar. Em quarto lugar, Paulo vai falar sobre o perigo das visões e revelações. Olhe comigo o versículo de número 5 e o versículo de número 6. De tal maneira me gloriei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo está dizendo: olha, eu me gloriei, porém não me gloriei nessas coisas. Eu vi tudo isso, mas eu não me gloriei em mim mesmo. Paulo vai dizer: a única coisa que eu tenho que me gloriar aqui é nas minhas fraquezas. E mais uma vez Paulo está dizendo: olha, eu vim me gloriar e não sou nércio porque eu falei a verdade, mas eu abro mão dessas coisas. Paulo está dizendo: olha, eu abro mão dessas coisas para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou que de mim ouve. Paulo está dizendo: olha, eu abro mão dessa tentativa de querer me gloriar na minha espiritualidade, de querer mostrar para as pessoas o quanto eu sou espiritual. Paulo está dizendo: eu abro mão. Paulo está dizendo: olha, eu abro mão de dizer para as pessoas que eu passo 3 horas por dia orando, que eu passo 2 horas por dia orando, que eu passo 1 hora. Eu abro mão de dizer para as pessoas que eu passo 24 horas de jejum. Eu abro mão de dizer para as pessoas que eu subi um monte tal, que eu passei tantas horas de joelhos, que eu fiz campanha tal no monte tal. Eu abro mão de dizer essas coisas para que as pessoas não olhem para mim e que venham olhar como um ser super espiritual. Porque Paulo tinha algo em mente. A vida de Paulo e a vida nossa, e a nossa vida, ela deve ter um único objetivo: apontar para a pessoa de Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo. A igreja, ela é um luzeiro. Esse luzeiro, ela tem como objetivo de mostrar ao mundo a pessoa de Cristo. Um luzeiro, ele nunca tem como objetivo de lançar o foco de luz para si mesmo. E Jesus vai dizer no Sermão do Monte que nós somos a luz do mundo. Nós devemos lançar luz sobre a pessoa de Cristo. O mundo deve olhar para a igreja e deve ver a beleza de Cristo na igreja. O mundo deve olhar para nós e deve ver a beleza de Cristo em nós.
Só que parece que as pessoas não entenderam o Evangelho. É pregador que vai pegar o microfone e que muda a voz, irmãos. Que coisa ridícula, patética. Tu está conversando com o cara está falando bem com você, pegou o microfone, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Para que isso, irmãos? Buscando glória para si. E eu confesso, irmãos, já vivi essa realidade. Já andei com pessoas assim, fui influenciado a viver dessa forma. Como o próprio pastor Ricardo disse, eu gravei DVDs, mas fiz tudo aquilo ali para minha própria glória. Abandonei tudo aquilo, joguei tudo fora, irmãos. Que Cristo seja glorificado. Essa tentativa que a gente tinha, eu me imaginava, e muitas vezes eu estudando, eu me imaginava ao estudar, eu vendo cadeira na igreja voando, sabe? Lançar palavra de efeito para a igreja e ver as pessoas depois sair dali, pô, quebrei tudo. Sabe, irmãos? Esse tipo de linguagem, evangeliquez. Só que na realidade, eu estava querendo pregar na realidade para a minha própria glória. E Deus não vigia a glória dele com ninguém, irmãos. Com ninguém. Crente que usa a palavra de efeito para motivar as pessoas. Irmãos, usem a Bíblia. Eu não preciso motivar ninguém, irmãos. Eu preciso pegar a Bíblia, todo o conselho de Deus. E Paulo está tendo essa preocupação e nós precisamos aprender com Paulo. Vai pregar, vai cantar, irmãos. Faça isso para a glória de Deus. Porque será em vão querer cantar e pregar para a nossa própria glória. E Paulo então passa para os seus sofrimentos, do versículo 7 ao versículo de número 10, e nós podemos perceber aqui 3 coisas importantes e aprender com Paulo. A primeira é que os sofrimentos impediram Paulo de se ensoberbecer. Olha o versículo 7 comigo. E para que não me ensoberbecesse com as grandezas da revelação, foi-me posto um espinho na carne. Paulo está dizendo que, diante de tudo aquilo que ele viu, por conta de um coração caído, por ser filho de Adão, Paulo sabia que ele tinha a tendência de se ensoberbecer. Imagina, Paulo viu coisa que nem Pedro viu. Pedro andou com Jesus. Paulo não andou com Jesus, mas Paulo viu coisa que Pedro não viu. Ele teria motivo suficiente. E Paulo sabia muito bem disso. Ele sabia que ele poderia se engrandecer. Só que ele vai dizer que Deus coloca um espinho na carne, ou permite que esse espinho na carne entre na vida de Paulo. Espinho aqui, na realidade, a gente pode traduzir a palavra grega aqui para espinho. Não é, na realidade, a melhor tradução seria aqui estaca. Não é um espinho, algo pequeno, insignificante, mas é uma estaca na carne, algo que incomoda, algo que dói. Paulo está dizendo que essa estaca é uma estaca completamente demoníaca, porque Paulo vai dizer, olha, é um mensageiro de Satanás. Essa estaca na minha carne é um mensageiro de Satanás. Paulo está dizendo, olha, é algo que me incomoda, é algo basicamente que demoníaco. Isso foi me colocado para mim não me ensoberbecer. E muitas especulações há para saber que tipo de espinho na carne esse é de Paulo. Alguns vão dizer que seriam inclinações de Paulo a determinados pecados, outros vão falar que são doenças. Paulo tinha problema de vista e tal. E há muita discussão na teologia, e quando a gente vai ler qualquer comentário bíblico, se gasta muitas páginas para poder tentar decifrar qual seria esse espinho na carne do apóstolo Paulo, e tudo que a gente tem são especulações. Só que o interessante é que quando vai falar sobre as grandezas que Paulo viu, não se gasta páginas para tentar descobrir aquilo que Paulo viu, e essa é uma tendência humana, porque nós estamos muito mais preocupados em saber qual é o espinho da carne do nosso irmão, do que saber as grandezas e as experiências que ele viveu com Deus. A nossa preocupação é porque nós nos tornamos, na realidade, nós estamos olhando a vida alheia. Nos tornamos pessoas que, ao invés de olhar as experiências dos nossos irmãos com Deus, a gente quer saber qual é o espinho da carne daquele irmão para a gente colocar no Facebook, porque nos tornamos guardião da santidade alheia. Paulo fala do seu espinho na carne, mas esse espinho da carne de Paulo, obviamente que aqueles irmãos sabiam, a igreja sabia que tipo de espinho na carne era esse. Algo interessante também é que a gente acaba cometendo aqui 2 erros, porque Paulo vai dizer que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Esbofetear aqui é dar uma tapa na cara com as costas da mão, era um sinônimo de muita humilhação. Além da dor, além do incômodo daquele espinho na carne, Paulo está dizendo que esse mensageiro também o humilhava. Só que a gente comete
costumeiramente 2 erros. O primeiro erro que a gente comete é de subestimar o poder de Satanás. É a gente achar que Satanás não tem poder algum. É a gente pegar alguns determinados corinhos, irmãos, que não tem nada de Bíblia. E, irmão, pisa na cabeça da serpente para matar. Irmãos, só Cristo pôde fazer isso. Cristo é aquele, a promessa foi feita para Cristo. Ele esmagaria a cabeça da serpente e esta feriria o calcanhar. O ferimento no calcanhar foi a cruz que Cristo enfrentou. Cristo na cruz esmagou a cabeça da serpente. Nenhum de nós, irmãos, Paulo não teve autonomia para isso. O que dirá nós? Eu fico imaginando o diabo deve rir desses crentes que acham, não, pisa na cabeça da serpente. Irmãos, essa autoridade foi dada a Cristo, Filho de Deus, não a nós. Paulo vai relatar na carta aos Tessalonicenses que por 2 vezes ele foi impedido por Satanás de visitar aquela igreja. Paulo que está dizendo isso, irmãos. Paulo era muito mais crente do que eu e você. Paulo diz que por 2 vezes ele foi impedido. Então o primeiro erro que a gente comete é de subestimar o poder dele. E o segundo erro que a gente comete é o erro, na realidade, de valorizar o poder de Satanás. Se por um lado a gente tem pessoas que subestimam o poder dele, diminuem o poder dele, por outro lado a gente tem pessoas que supervalorizam o poder de Satanás. Tudo na vida dela é o diabo. Deu uma tropeçada, bateu, quebrou, bateu com o carro, brigou com o marido, brigou com os filhos, é o diabo entrando na minha vida. Tudo é o diabo. Foi mandado embora do emprego, é o diabo, irmão. O diabo entrou no meu emprego, entrou no coração do meu patrão e me mandou embora. Aí vai ver o histórico da pessoa no trabalho. Mal-humorada toda a vida, chega atrasada, mente, bota atestado. Aí foi mandado embora, foi o diabo. Pessoas que supervalorizam o poder de Satanás. Mas o interessante é que apesar de poder e dever se gloriar pelo que Paulo viu e ouviu, ele escolheu não se gloriar. E a causa disso é que Paulo enxerga o seu próprio espinho. O problema de muitos cristãos se tornarem soberbos por causa das suas experiências espirituais é porque não conseguem enxergar os seus espinhos. Esses só enxergam os espinhos dos outros. Paulo, ele não se ensoberbece porque ele consegue ter uma visão de si mesmo. Paulo enxerga o seu próprio espinho. Paulo enxerga as suas próprias fraquezas. Paulo, ele tinha motivo suficiente aqui para se gloriar. Na ótica humana, não era o momento de Paulo falar das suas fraquezas. Lembre-se que Paulo está se defendendo de acusações. E alguém que está se defendendo de acusações, tudo que a pessoa quer fazer é mostrar as suas virtudes. Tudo que ela quer fazer é se defender mostrando o quê? As suas virtudes, não as suas fraquezas. Só que Paulo tem uma visão de si mesmo, porque Paulo compreendeu o Evangelho. Então Paulo vai falar sobre as suas fraquezas. Paulo não tem medo de falar dos seus espinhos na carne, irmãos. A gente tem medo. A gente tem medo de falar dos nossos espinhos na carne. A gente tem medo de falar das nossas dificuldades. A gente tem medo de falar dos nossos pecados. A gente não tem o hábito de confessar pecados uns aos outros. A Bíblia diz, confessar as vossas culpas uns aos outros. E todos nós, irmãos, todos nós, do pastor ao mais novo convertido, temos os nossos espinhos. Temos as nossas fraquezas. A conversão, ela não nos deu amnésia. A conversão, ela não fez a gente esquecer os nossos pecados. A conversão não faz de ninguém um ex-pecador. A conversão, ela muda o poder de mãos. Outrora, o pecado me dominava, agora ele não me domina mais. Mas esse desejo continua em mim. O camarada que é viciado em cocaína, veio para Cristo Jesus, eu não tenho mais vontade de cheirar, irmão, mentira. O camarada que tem problema com mulher, veio para Jesus, eu não tenho mais vontade de ter uma relação extraconjugal, mentira. A questão é que esses pecados não dominam mais o cristão, porque ele encontrou um amor maior. E a frustração de muitas pessoas, irmãos, na igreja, sabe o que é? Que elas vêm para a igreja e o entendimento é, não, olha só, você não pode mais pensar essas coisas, você não tem que ter esse tipo de desejo. Só que o camarada está lutando com aquilo dali, ele não consegue vencer. E ele se frustra, porque ele acha que não é um convertido, porque ele continua tendo desejo de pecar. E a diferença é que eu não peco mais, eu não tenho uma relação extraconjugal. Não é porque minha mulher é uma gente boa, não é porque minha mulher é bonita, irmãos. É porque eu encontrei um amor maior. Eu levei um pastor no centro de recuperação que eu faço um trabalho, e esse pastor, na época ele estava no centro de recuperação, hoje ele é pastor, eu ajudei ele no centro de recuperação, levei ele para minha casa, e
ele abraçou a causa do evangelho, hoje é um pastor, dirige uma igreja, e eu levei ele lá para dar um testemunho nesse centro de recuperação. Eu achei muito legal que ele não escondeu os espinhos na carne dele. Ele, perante aquelas pessoas lá que são dependentes químicas, estão se tratando, ele poderia se gloriar. Não, irmãos, Cristo mudou minha vida, eu não sinto mais vontade disso. Não. Ele contou, irmãos, ele falou assim: olha, fui viciado em cocaína. Tiago me encontrou no centro de recuperação, na sarjeta. Mas hoje eu sou liberto por Cristo. Mas ele vai dizer assim: olha, na semana passada eu estava vindo do trabalho para casa, peguei um ônibus tarde da noite, um camarada sentou do meu lado, o camarada abriu um saco de cocaína e cheirou na minha frente. Eu desci no próximo ponto, porque se eu continuasse ali eu cheiraria com ele. 10 anos convertido, irmãos. A questão é que a regeneração, ela me faz eu amar a Deus, de modo que eu não tenho mais prazer no pecado. Eu não sou ex-pecador. A minha miséria continua aqui. E Paulo não tem vergonha de falar das suas fraquezas. A gente tem, porque a gente quer mostrar para as pessoas que nós somos super espirituais. Só que espiritualidade tem a ver com o reconhecimento das nossas fraquezas. A gente não confessa mais pecados por 2 motivos. Primeiro, porque a gente quer se mostrar espiritual demais para as pessoas. A gente quer mostrar para as pessoas que a gente não tem pecado, que a gente não tem fraqueza. A gente quer mostrar que a gente está liberta, que eu não sinto mais vontade disso ou vontade daquilo. E o segundo é que a gente tem medo de contar para aquela pessoa e aquela pessoa no dia seguinte colocar nas redes sociais. Porque essa pessoa que faz esse tipo de coisa, ela acha que ela é mais espiritual do que você. Ela acha, ou ela engana-se a si mesmo, achando que ela não tem fraqueza, ela se esconde de si mesmo. E o que mais me admira em Paulo é que, apesar de ter visto e ouvido o que ninguém viu e ouviu, ele não perdeu a visão de si mesmo. Paulo sabia que tinha pés de barros. Ele não só sabia das suas fraquezas e limitações, como fazia questão que a igreja também soubesse. Paulo conta as suas experiências espirituais primeiro, mas Paulo não esconde as suas fraquezas. Paulo conta as suas experiências espirituais. Olha, eu vi coisas inefáveis, mas ele não esconde as suas fraquezas. A gente quer contar as experiências, a gente vem, ninguém, irmãos, vem para o púlpito aqui e falar: irmãos, caramba, eu estou vindo na rua, acabei de ver uma mulher ali na rua e desejar aquela mulher. Ela passou, eu olhei e desejei ela. Ninguém vem para cá contar isso. Ninguém vem. Olha, irmão, passei na boca de fumo ali, cara, e minha carne tremeu, tive vontade de ir lá e pegar uma cocaína, uma maconha para fumar. Ninguém tem coragem de falar isso. Mas Paulo não. Paulo diz: olha, eu tive experiências com Deus e que se eu contar ninguém vai acreditar. Eu vi coisa que ninguém viu, mas Paulo fala: eu também tenho as minhas fraquezas. E a gente pode perceber que o sofrimento, irmãos, esse espinho na carne de Paulo, foi o veículo que Deus usou para que Paulo não se ensoberbecesse. E o sofrimento, essas nossas fraquezas, é o veículo que Deus usa para a gente não se ensoberbecer, para Deus mostrar que a gente tem pés de barros. Você não é super crente. Você não vai vencer o pecado sozinho. Você não tem força para vencer o pecado sozinho. Você não tem força para passar desse sofrimento sozinho. Deus permite que nós tenhamos experiências inefáveis com eles, mas Deus nos coloca espinhos na nossa carne, que é para a gente não se gloriar, para a gente não se ensoberbecer, para a gente não achar que nós somos autossuficientes. Por isso que Deus permite determinadas coisas na nossa vida. Só que Deus permite essas coisas acontecerem, mas Deus nos concede graça para passar e enfrentar. Segundo, os sofrimentos levaram Paulo a orar. Olha comigo o versículo de número 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. 3 vezes aqui, não é literal 3 vezes. 3 vezes aqui para os judeus é orar tudo que ele tinha que orar. Jesus no Getsemane também orou por 3 vezes para que fosse possível passar aquele cálice. Não é que Jesus orou 3 vezes sequenciais, mas está dizendo que Jesus orou tudo que ele tinha que orar. Paulo está dizendo: olha, eu orei tudo que eu tinha que orar. Se o sofrimento, irmãos, se os seus pecados, se as suas angústias, se as suas humilhações, se as suas dificuldades, se tudo que você está enfrentando te levou a orar, isto já te abençoou. A oração, ela não tem como propósito de mudar Deus, porque Deus é um ser imutável. Deus não muda, não há variação em Deus.
A oração é para mudar nós. A oração tem como objetivo de nos mudar. A oração tem como objetivo de mostrar a nossa miséria, a nossa necessidade. O crente ora porque entende que precisa de Deus. O crente ora porque entende que tem uma necessidade, porque há coisas que ele não pode fazer, e por isso que nós oramos. E quando eu oro, eu tenho que me humilhar. Ninguém ora soberbo, irmãos. Ninguém chega diante de Deus, ou não pode chegar diante de Deus soberbo. Lembra lá da parábola do colhedor de impostos e do fariseu? Os dois subiram ao templo, os dois subiram para orar. Os dois eram religiosos. Só que um, soberbo. Eu oro 3 vezes ao dia, eu jejum, eu dou dízimo de tudo que eu tenho. Se gloria pela sua espiritualidade ou falsa espiritualidade. Obrigado, Deus, por eu não ser como aquele pecador. E aquele pecador simplesmente de forma humilde, em um sinônimo de humilhação: sede propício a mim, Senhor, que sou pecador. Essa foi a oração daquele publicano. Alguém marginalizado, um religioso, um pastor subindo ao templo, um pregador subindo ao templo, e um traficante subindo, uma prostituta subindo também. O pastor está se gloriando, o pregador está se gloriando. Eu prego muito, eu sou espiritual. Deus, você precisa de mim. Obrigado por eu não ser como aquele, como aquela. E aquela simplesmente: Senhor, seja propício a mim, porque sou pecador. Porque oração é sinônimo de humilhação, de humildade. Se eu não vou a Deus de forma humilde, se eu não reconheço diante de Deus as minhas misérias, a minha miserabilidade, o homem pecador que eu sou, se eu não vou a Deus desta forma, estou perdendo tempo com a minha oração. E esse espinho na carne levou Paulo a orar, e isso abençoou Paulo. O sofrimento sempre levará verdadeiros cristãos a orar. A oração é o reconhecimento da nossa dependência de Deus. O terceiro ponto é que os sofrimentos não impediram Paulo de caminhar. Olhe comigo o versículo de número 9 e de número 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo tinha motivo suficiente para interromper a sua caminhada. Paulo ora tudo que ele tinha que orar. Paulo viu coisas inefáveis e ora tudo que ele tinha que orar. E o pior de tudo é que Paulo ouve aquilo que ele não queria ouvir. Paulo ouve um não de Deus. Paulo orou tudo. E simplesmente Deus diz para Paulo: não vou tirar o espinho da carne. Não vou tirar esse sofrimento. Não vou tirar essas mazelas. Não vou tirar esse pecado que te consome por dentro. Não vou tirar. Paulo está ouvindo um não de Deus. Paulo tinha motivo suficiente para interromper a sua caminhada. Só que Paulo não. Paulo prossegue. Porque Paulo ouve a resposta de Deus: a minha graça te basta. Amém, Deus. A respeito dos sofrimentos de Paulo, a respeito das suas fraquezas, Deus estava dizendo para Paulo: olha, existe uma coisa aqui que vai te dar força para você continuar na caminhada. Isso se chama minha graça. É graça sobre graça. É Deus concedendo a nós, a igreja, graça muito mais além daquilo que nós precisamos para vencer os nossos pecados. Graça muito mais além do que nós precisamos para vencer os nossos sofrimentos, para vencer as nossas dificuldades, para vencer as humilhações. A humilhação, as dificuldades, os pecados não podem interromper a nossa caminhada com Deus. Isso não é motivo para que a gente venha parar. Pelo contrário, a Bíblia diz que existe algo que vai nos ajudar. Nós não estamos sozinhos. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus basta aqui significa que a graça de Deus é suficiente para mim. E Paulo prossegue dizendo que esse poder, Deus dizendo para ele: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo vai dizer: olha, de boa vontade. Se não bastasse passar por todas essas coisas, Paulo vai dizer que de boa vontade, ele não se gloria naquilo que ele viu, naquilo que ele ouviu. Ele vai dizer: mas de boa vontade eu me glorio nas minhas fraquezas. E por que Paulo se gloria nas fraquezas? Paulo vai responder:
para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo se gloria nas suas fraquezas, porque ele sabe que se ele se gloriar nas suas fraquezas, sobre ele repousará o poder de Cristo. Quando é que eu consigo vencer? Quando eu me glorio em mim mesmo? Quando eu me glorio nas minhas virtudes? Quando eu me glorio nas minhas experiências, nas minhas espiritualidades? Não, quando eu me glorio nas minhas fraquezas, porque essas minhas fraquezas que me fazem dependente de Cristo. São as minhas fraquezas, são as nossas fraquezas que nos fazem dependentes de Cristo. E ele vai dizer, pelo que sinto prazer, irmãos. Olha o absurdo que Paulo está dizendo, irmãos. Paulo está dizendo que ele sente prazer nas fraquezas, sente prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Se não bastasse a dor que Paulo está sentindo, uma pressão quase que demoníaca na sua vida, Paulo está dizendo, olha, eu sinto prazer nessas coisas. Irmãos, isso daqui é irracional. Porque ninguém sente prazer em dor, irmãos. Ninguém sente prazer em ser fraco. Ninguém sente prazer na necessidade. Só que a gente está muito aquém da fé de Paulo, irmãos. A gente não entendeu. De maneira nenhuma nós entendemos, porque nós fomos ensinados, irmãos, o linguajar evangeliquez ensinou a gente que é só vitória. A gente não aprendeu a lidar com as nossas fraquezas. A gente não aprendeu a lidar com derrotas. E por isso que quando a gente se depara com derrotas, a gente fica cabisbaixo. A gente não tem prazer. Ao ponto de o absurdo, na realidade, de dizer, Deus, eu não aceito isso. Mas na oração diz, Senhor, seja feita a sua vontade. Mas ao mesmo tempo que na oração está dizendo, seja feita a sua vontade, é a pessoa que está dizendo, Deus, eu não aceito isso. É uma pessoa que está completamente incompatível com a sua realidade de vida e com a sua oração. Ela ora, seja feita a sua vontade, mas ela está dizendo, Deus, eu não aceito isso. Porque aprendeu a não lidar com as fraquezas. Aprendeu que a vida do cristão é só vida de vitória. Que tipo de vitória? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus? Sim. Mas que tipo de vitórias é essa, irmãos? Que vitória é essa que a Bíblia propõe para nós? É não passar por sofrimentos? É não ter que enfrentar divórcios? É não ter que enfrentar dificuldades? É não ter que enfrentar traições? É esse tipo de... Não é isso. Somos mais vencedores do que em Cristo Jesus, porque Cristo venceu por nós. E a respeito da nossa realidade, das crises existenciais da nossa vida, nós um dia estaremos diante de um Cristo, de um reino que não haverá dor. Cristo venceu na cruz por nós. Tudo isso que nós passamos é passageiro. Essa é a vitória, a cruz de Cristo é a nossa vitória. Paulo está se gloriando aqui na cruz, porque se a gente olhar a ótica do evangelicalismo de hoje, na perspectiva da vida de Paulo, a gente vai dizer que Paulo foi um fracassado, que Paulo não teve fé. Paulo passou fome, Paulo passou dificuldades, e por último, foi decapitado. Na ótica nossa, Paulo é um derrotado. Cristão não pode passar por dificuldade. A vida é só vitória, irmãos. Todo mundo gosta de vitória, irmão, eu também gosto. Só que eu aprendi também a passar por dificuldades. Eu aprendi a sofrer. E quando eu passo por dificuldades, quando eu passo por humilhação, eu não me agarro em mim mesmo. Eu não me agarro em palavras otimistas. Você vai conseguir, quando você chegar na tua casa, o milagre vai estar lá. Esse tipo de palavras que só simplesmente otimistas. Eu me agarro na graça de Cristo. Que apesar, e se Ele não quiser mudar a minha situação, eu estou agarrado nessa graça. Eu posso voltar para minha casa e as coisas estão da mesma maneira. Eu posso voltar para minha casa e as coisas estarem pior. Eu posso amanhã levantar e ser mandado embora. Posso perder o meu emprego, posso perder muitas coisas da minha vida. Mas o que me segurará, o que fará eu me agarrar na cruz, é a graça. E se existe uma coisa, irmãos, que Deus, é impossível de Deus nos conceder, são bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo Jesus. É impossível Deus não dar graça para um filho seu, irmãos. Peça graça a Deus para que você possa vencer as suas dificuldades. Graça para que você possa vencer os seus pecados. Graça para que você possa passar por essa humilhação. E a gente às vezes pensa, Senhor, tira-me dessa situação. E a gente pode pedir, Paulo pediu.
Só que Paulo entendeu algo muito mais importante. Paulo entendeu que Deus concedeu graça para ele poder passar por tudo isso. Paulo tinha motivo para interromper a sua caminhada. Ele está dizendo que na fraqueza humana, ele se entrega dependente de Jesus. E porque ele se entrega, a fraqueza humana não o abate, não o paralisa. E ele não vive o que eu chamo de uma interrupção de processo. Tudo que ele intenta, ele leva até o fim. Tudo que ele planeja, ele leva até o fim. Sua vida não é interrompida. Isso porque Paulo não está confiante em si mesmo, mas na graça de Cristo, que não apenas o salvou, mas o capacita a viver em quaisquer circunstâncias. Mas a respeito dessa possibilidade, muitos de nós não chegamos no final do processo porque não aprendemos a lidar com as fraquezas. A vida de Paulo não é interrompida, e a nossa vida, a vida de muitos de nós é interrompida porque a gente não aprendeu a lidar com a fraqueza. A gente interrompe esse processo de Deus porque a gente não sabe lidar com essas fraquezas. E Paulo, tudo que ele planeja, ele leva até o fim. A vida de Paulo não foi interrompida por causa desse espinho na carne, desse espinho demoníaco da vida dele, de toda essa humilhação, ao ponto dele dizer: não, eu sinto prazer nisso. Isso cooperou, isso está cooperando para o progresso do Evangelho. Irmãos, olhar a vida de Paulo, a gente saber que a vida de Paulo, ela deve ser um exemplo para a nossa vida mediante as adversidades. Paulo, quando escreve aos Filipenses, Paulo vai dizer: olha, Paulo está preso, está escrevendo a carta aos Filipenses, Paulo está acorrentado, tem uma guarda pretoriana tomando conta de Paulo, e Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Filipe, e a carta que Paulo escreve é uma carta de alegria. Paulo tinha motivo para estar triste, está escrevendo uma carta de alegria, ao ponto de Paulo dizer, olha, na carta dele, olha, as minhas cadeias cooperaram para o progresso do Evangelho, ao ponto de toda a guarda pretoriana se converter a Cristo Jesus. César colocou uma guarda pretoriana tomando conta de Paulo, e isso tinha um propósito de Deus. Paulo evangeliza todo mundo e a guarda toda se converte. Paulo está acorrentado, mas Paulo vê que diante da sua prisão, diante do seu sofrimento, há um propósito de Deus. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que diante das adversidades há um propósito de Deus. Tem uma visão de si mesmo, tem uma visão de Deus. Há um propósito de Deus diante de todas essas fraquezas. Há um propósito para que Cristo seja glorificado. Há um propósito para que o Evangelho venha avançar. Há um propósito para que pessoas ao seu redor venham ser alcançadas por esse Evangelho. Há um propósito que, diante das dificuldades que você está vivendo, outras pessoas também sejam alcançadas. Há um propósito, sobretudo, para que Cristo e Deus sejam glorificados. Paulo enxerga o sofrimento como algo que glorifique a Deus. E a gente enxerga o sofrimento como derrota. A gente enxerga o sofrimento porque a nossa visão do reino de Deus é uma visão muito míope. É uma visão muito reduzida do que de fato é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, irmãos. E a gente vive o tempo todo andando ansioso pelo que a gente vai comer, pelo que a gente vai beber. O reino de Deus é muito mais amplo. Jesus disse: não andeis ansiosos. Essa graça que cuida das aves, essa graça que faz com que os lírios do campo se vistam melhor do que Salomão, essa graça que está sobre o justo e sobre o injusto, essa graça está sobre a igreja. Essa graça é o cuidado de Deus para com seus filhos. Só que a gente tem uma visão míope, uma visão fraca de reino de Deus, de quem é Deus Pai. Paulo não. A visão de Paulo, que a visão que Paulo tem de si mesmo, de Deus, é uma visão muito ampla. Ele tem uma visão pequena de si mesmo, ele reconhece a sua miséria, mas ao olhar para Deus, ele tem uma visão muito grande de Deus. Só vamos vencer, irmãos, no poder de Cristo. Não lute contra os seus pecados sozinhos. Tente quantas vezes for preciso. Cair, irmãos, tente de novo. Só que agora tente não na sua própria força, porque toda tentativa da gente prosseguir na caminhada do Evangelho pelas nossas forças será frustrada. Nós seremos frustrados todas as vezes que tentarmos seguir o caminho de Cristo nas nossas próprias forças. Toda vez que você tentar vencer as suas dificuldades pelos seus próprios meios, pelos seus próprios braços, você será frustrado. O poder que faz Paulo vencer, o poder que faz as fraquezas de Paulo vencer,
é o poder de Cristo, não o poder dele mesmo, não a capacidade dele mesmo. Vencendo na fraqueza, mas que possamos vencer nesse poder de Cristo Jesus. É saber que o Senhor irá nos auxiliar no momento de dificuldade. Não permita que o processo de Deus seja interrompido na sua vida, por causa das dificuldades, por causa de pecados, mas confie na fraqueza, para que Cristo seja glorificado. Glorie-se na fraqueza, para que o poder de Cristo seja aperfeiçoado em vossas vidas. Curve as vossas cabeças, quero orar com vocês. Pai, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos a Ti, porque só podemos prosseguir pela força de Cristo. Toda a nossa tentativa, toda a tentativa humana, desde o Éden, de querer vencer os seus próprios pecados com as suas próprias obras, foram frustradas. Somos incapazes de vencer as nossas fraquezas. Somos incapazes, Senhor Deus, de passar por humilhações, de passar por aflições. Somos incapazes de ter privações, porque somos frágeis demais. Reconhecemos a nossa miséria e te pedimos que a Tua graça nos seja suficiente. Que o Senhor nos conceda graça sobre graça. Te peço a Tua igreja, aqueles que me ouvem, que o Senhor conceda graça sobre graça a estes, que eles venham vencer, que eles não venham se gloriar mais neles mesmos, que eles venham entender que tudo isso que eles estão passando, existe um propósito, que é para que eles não venham se soberbecer, para que eles não venham se achar espirituais demais, mas para que eles tenham visão de si mesmos, das suas próprias fraquezas. A Tua graça nos basta, assim diz a Tua palavra, e a Tua palavra diz que o Senhor nos guardará de tropeçar e cair. Então te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos guardar de tropeçar e de cair, que o Senhor nos conceda graça para que a gente venha chegar no final do processo. Te pedimos para que os nossos espinhos sejam arrancados, mas sobretudo, ó Deus, nos submetemos à Tua vontade, e que se esses espinhos não forem arrancados, que o Senhor nos conceda graça todos os dias para vencer, porque basta cada dia o seu mal. Que possamos vencer, e a Tua palavra diz que todo dia teremos mal, e que o Senhor nos conceda graça para poder vencer o mal daquele dia. Graça o suficiente para que eu venha ter suficiência e alegria em Ti, mesmo a desrespeito das coisas, que possamos ter alegria em Ti. Nos conceda graça, e é o que nós pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus possa abençoar o ministério do presbítero, sua família. Amém, presbítero? Eu vou passar agora o término do trabalho para o pastor Ricardo.